Quer começar a investir, mas não sabe qual a melhor corretora de valores escolher? Será que é a Rico, a XP, a Nuinvest, o BTG, o Banco Inter ou qualquer uma das outras grandes corretoras brasileiras? Fica até o final desse vídeo que você vai descobrir qual delas é a melhor para você. Vamos avaliar os principais pontos de todas as principais corretoras para facilitar na sua escolha. Fala, futuro rico mortal, tudo bem com você? Chegou a hora da gente atualizar um dos principais vídeos que nós temos aqui no canal, já que essa pergunta se repete todos os dias no meu Instagram. Qual a melhor corretora a escolher? Qual corretora eu devo abrir minha conta, Rufino? Me ajuda aí, meu filho! Tudo isso nós vamos descobrir aqui nesse vídeo, onde nós vamos avaliar os principais pontos positivos e negativos das principais corretoras brasileiras. Para quem não sabe, uma corretora de valores é uma instituição financeira que funciona como intermediadora para a compra e venda de ativos financeiros. Ao contrário dos bancos tradicionais, onde você chega lá e provavelmente eles só vão oferecer produtos da própria instituição financeira, a corretora de valores funciona como um supermercado, lotado de prateleiras de vários produtos de diferentes instituições, de diferentes marcas. Você vai entrar lá e vai escolher aquele que é ideal para você com mais liberdade. É por isso também que eu prefiro as corretoras independentes. Aquelas outras que são mais atreladas a grandes instituições financeiras normalmente vão ter taxas mais elevadas, atendimentos não muito bons por não ser a atividade principal daquela instituição e muitas vezes vai continuar tendo esse problema de ficar tendendo a oferecer produtos da própria instituição financeira. Não que isso não seja um problema também das corretoras atualmente, tá? Todas as corretoras independentes estão também encaminhando para os seus próprios fundos, para seus próprios produtos e ficam incentivando que os clientes comprem esses produtos também. A grande questão que eu sempre bato na tecla é que você precisa ter a liberdade de escolha. Não tem nada de errado as corretoras ficarem oferecendo isso, mas você precisa entender quais são os conflitos de interesse de cada instituição financeira antes de decidir onde investir o seu dinheiro. Uma das principais dúvidas relacionadas a isso, principalmente dos iniciantes, é se é realmente seguro investir através de uma corretora. Como eu disse, a corretora de valores é somente uma intermediadora, ela não vai normalmente custodiar os seus investimentos, o seu dinheiro lá dentro. A não ser, é claro, que você esteja deixando na conta corrente da corretora, o que não é nada recomendado, como você já deve saber acompanhando aqui os nossos conteúdos. Sendo assim, quando você manda o seu dinheiro para a corretora e decide investir numa ação, num fundo imobiliário, num fundo de investimento ou mesmo num produto de renda fixa, o seu dinheiro não vai mais ficar na corretora. Ele vai estar custodiado na bolsa de valores, no banco ou instituição financeira daquela renda fixa ou mesmo lá na administradora, na gestora. Se o seu dinheiro não está diretamente na corretora, isso te passa uma segurança maior. Porque mesmo que aquela corretora venha a quebrar, o que não é tão comum assim, a não ser que a corretora esteja alavancando muito e fazendo operações mais arriscadas, mas mesmo que a corretora venha a quebrar, o seu dinheiro vai estar protegido, porque ele não vai estar nessa corretora. Você vai ter o risco somente daquele dinheiro que estiver na conta corrente da corretora, mas como o seu dinheiro vai estar em outro lugar, você só vai ter que trocar a instituição que você quer fazer as negociações. Não vai ter nenhum problema, você vai ter que assinar uns documentos ali de transferência e tudo mais, mas o seu patrimônio vai estar protegido. Nós não temos que preocupar tanto assim com a segurança da corretora. É claro que a gente precisa ver, basicamente, se a corretora se trata de uma instituição confiável, se ela está, por exemplo, registrada na CVM. Mas isso é muito fácil de você conferir e todas as corretoras que nós vamos falar aqui são corretoras confiáveis. Então, se nós não precisamos se preocupar tanto assim com o risco de crédito da corretora, por exemplo, o que a gente vai analisar na hora de escolher uma instituição para investir o nosso dinheiro? Eu costumo observar principalmente a qualidade do serviço, a qualidade da plataforma, os produtos que são oferecidos na plataforma, o atendimento da corretora, que é uma das coisas principais, principalmente para o iniciante. Imagina que você entra lá, não sabe muito bem como mexer, você precisa ter um atendimento rápido, um suporte rápido para tirar suas dúvidas. Então isso sim é muito importante. Claro, também as taxas e custos das corretoras, que são variáveis, apesar de que a maior parte das corretoras está cada vez mais reduzindo seus custos ou mesmo zerando as suas taxas e, obviamente, alguns serviços extras e bônus que as corretoras venham a te oferecer. No momento em que eu gravo esse vídeo, todas as corretoras que nós vamos citar aqui hoje não cobram nenhuma taxa de abertura de conta, nem taxa de custódia ou taxa de manutenção. É uma taxa que, quando eu comecei a investir, por exemplo, todas as corretoras cobravam e as corretagens eram bem altas. Com o passar do tempo e a popularização dos investimentos, essas taxas foram diminuindo até chegarem hoje a zero, como nós estamos vendo. É válido lembrar que algumas corretoras mais tradicionais, principalmente atreladas a banco, ainda têm taxas um pouco mais elevadas, mas nós nem vamos falar dessas corretoras aqui, apesar de serem também algumas opções. Para
Pra gente começar a nossa análise aqui, eu quero deixar bem claro que não existe uma única corretora ideal para todo mundo. Tem várias instituições excelentes e confiáveis e as pessoas vão ter perfis diferentes ou vão ter necessidades diferentes. Então, escolha uma corretora dessas que eu vou te falar aqui, que for de sua preferência e invista. Isso não é o principal. E é claro que se esse conteúdo for interessante para você, já deixa o seu like aqui e se inscreve no canal para você aprender sobre isso e vários outros assuntos relacionados a dinheiro e investimentos. De tempos em tempos nós fazemos inclusive cursos e aulas gratuitas sobre investimentos aqui para você. Então se inscreve na lista que vai aparecer aqui para você ser avisado do próximo curso. A primeira corretora que nós vamos falar aqui hoje é a maior corretora independente brasileira no momento em que eu gravo esse vídeo, a XP Investimentos. É uma corretora que eu tenho muito carinho, principalmente porque foi ela que começou a desbravar esse mundo dos investimentos e deixar ele mais democrático, mais popular para a pessoa física. Depois que a XP veio popularizando os investimentos aqui no Brasil, com sua estratégia de agentes autônomos inspirada na Charles Schwab lá dos Estados Unidos, todas as outras corretoras que nós vamos falar aqui conseguiram crescer também o seu número de usuários e trazer vários outros serviços que foram agregando cada vez mais e melhorando a vida do investidor brasileiro. A XP Investimentos, como todas as outras, não possui hoje taxas explícitas para produtos como renda fixa, fundos de investimento ou mesmo fundos imobiliários. Porém, ela ainda cobra a famosa taxa de corretagem, que é uma taxa cobrada para cada compra e venda de ações e BDRs. Esse custo até diminui para R$ 2,90 no day trade, mas se você é seguidor do Rufus, eu acredito que isso não vai ser tão interessante para você. Essa taxa de corretagem, já explicando aqui algumas dúvidas que venham a surgir, ela é cobrada a cada compra e cada venda que você faz de determinado produto. Então, se você compra, por exemplo, 10 ações de uma empresa, 10 ações de outra empresa, você vai pagar ela 2 vezes. Depois, quando você vender essas 10 ações dessa empresa e essas 10 ações da outra empresa, você vai pagar ela mais 2 vezes. Então, R$ 4,90 já é um valor muito baixo, muito abaixo do que normalmente as corretoras cobravam anteriormente. Porém, principalmente para quem vai investir em valores menores, onde esses R$ 4,90 vão representar grandes quantias, imagine que você vai investir R$ 100. R$ 100, R$ 4,90 de R$ 100 é quase 5%. E se você tem que pagar na compra e na venda, já dá aí 10%. Então fica inviável você investir assim, se a cada R$ 100 que você for investir, você vai ter que pagar pelo menos R$ 10 de compra e venda. Faz sentido? Por isso o custo, se ele representa pouco para o seu aporte, não tem nenhum problema você pagar. Agora, se ele ainda representa muito, é melhor você procurar uma corretora que seja 100% gratuita. Mas, Rufino, se existem corretoras gratuitas, por que eu deveria pagar, por exemplo, na XP, uma taxa de corretagem? Isso porque o atendimento na XP, por exemplo, por meio dos seus agentes autônomos, ele é mais individualizado, principalmente para quem tem renda e patrimônios um pouco maiores. Então, por conta de um melhor atendimento, pode sim fazer sentido ter uma taxa desde que ela não represente uma grande parte do seu patrimônio. Além dos agentes autônomos, a variedade de produtos de renda fixa, fundos de investimento e outras soluções é muito grande na corretora XP, assim como a qualidade da sua plataforma, seja no computador ou mesmo na mobile. Eu acho a plataforma deles muito intuitiva, fácil de mexer e eles facilitam em várias outras coisas, como por exemplo no informe de rendimentos. Eu já vi de várias corretoras e o da XP é um dos mais simples de se entender. Mas um grande diferencial que nós temos hoje na XP é o seu cartão de crédito Visa Infinity. Ele talvez seja o Visa Infinity mais fácil de conseguir de todo o mercado, porque basta que você tenha R$5.000 investidos, pelo menos no momento em que eu gravo esse vídeo, para conseguir um cartão desse. Ele te paga ali 1% de cashback, tem algumas outras vantagens, como por exemplo, acesso a salas VIP em aeroportos. Ele não tem anuidade e ele também possui um negócio bem interessante que é o limite dinâmico. O seu limite varia de acordo com o valor que você tem investido na corretora. Para quem não tem muito limite de crédito, isso é uma mão na roda. Pontos que devem ser melhorados na XP é o próprio custo. Ela veio desbravando esse mercado, mas hoje ela acabou se tornando uma das corretoras ainda mais caras do mercado. Tanto por conta da sua taxa de corretagem de R$ 4,90, mas até mesmo das taxas embutidas em produtos de renda fixa e fundos de investimento, por exemplo. Quando você compara, por exemplo, um produto de renda fixa na XP ou em outra instituição financeira menor, você vai ver que muitas vezes vai ter uma diferença mínima ali de rentabilidade. E isso é por conta dos custos embutidos naquele produto. Dependendo da forma e da quantidade que você investe, isso não vai fazer tanto diferença, mas cabe a você ponderar aí as vantagens e desvantagens. Outra corretora que cresceu muito nesse mercado para pessoa física recentemente e acabou se tornando
ano, a principal concorrente direta da XP é a BTG. O banco já é muito conhecido, né, o banco de investimentos, mas normalmente focado ali em maior renda. Agora, ele entrou nessa área de varejo de investimentos também e já entrou forte, comprando um monte de escritório da XP, fazendo uma bagunça no mercado e hoje é comparada aí à própria XP. O BTG possui um atendimento personalizado muito parecido com o da XP, até porque eles cresceram mesmo comprando vários escritórios da XP. Então, quanto a isso, as duas corretoras estão bem alinhadas. Em questão de variedade de produtos também e até mesmo de custo. O custo do BTG, da taxa de corretagem, está hoje em R$ 4,50, com uma leve vantagem que, a partir de 10 operações, esse custo vai reduzindo. Então, a partir de 10 operações, se eu não me engano, é R$ 4,00, depois passa para R$ 3,50 e assim por diante. Mas, mais uma vez, como você não deve ser trader, se você me acompanha, é bem provável que isso não vá fazer tanta diferença para você. Além dos custos de corretagem que são um pouquinho menores que o da XP, nos custos embutidos de renda fixa, normalmente, isso não é regra, principalmente quando você estiver assistindo esse vídeo. Tudo pode mudar, mas normalmente tem também produtos um pouco mais baratos de taxas embutidas do que a XP. Eles também possuem um cartão de crédito legalzinho e você já deve ter percebido que o BTG tá vindo assim realmente para ser o principal rival da XP. Mas ele é um pouco mais difícil de conseguir e tem menos vantagens do que o da XP. Atualmente, enquanto eu gravo esse vídeo, ele exige R$30 mil de investimentos. O principal ponto de melhoria que eu vejo ainda no BTG é em relação às suas plataformas. Tanto mobile quanto desktop ainda tem muitos pontos para melhorar. Ela não é ainda tão intuitiva para mexer e isso, principalmente para iniciantes, pode fazer toda a diferença. A próxima corretora que nós vamos comentar aqui é a corretora Rico, que também ficou super conhecida no mercado financeiro para pessoa física, principalmente por conta dos patrocínios de grandes influenciadores de finanças. Ela foi uma das primeiras corretoras que começou com uma pegada mais leve, mais jovial, mais intuitiva, mais até mesmo educacional para investidores com menor patrimônio, e ela foi comprada pela grande XP. Sendo assim, ela está se tornando cada vez mais parecida com que a própria XP, mas dizem no mercado que a ideia é que a XP seja a corretora mais voltada para a alta renda do grupo e a Rico seja mais voltada para os clientes similares ao da XP, mas de menor renda. Por conta disso, uma grande vantagem da Rico é que ela não cobra taxa de corretagem. Já a desvantagem é que ela já não tem um atendimento tão individualizado quanto tem na XP e no BTG. Eu sempre escutei falar muito bem da Rico e eu acho a plataforma deles bem intuitiva para o iniciante. Porém, ultimamente, eu recebi reclamações de alguns alunos também sobre essas plataformas não serem tão intuitivas quanto costumavam ser. Uma concorrente da Rico, bem similar ali em relação ao seu nicho, é a NuInvest, a antiga EasyInvest. Se você não sabe, o Nubank, o famoso roxinho, em 2022 acabou comprando a antiga corretora EasyInvest pela bagatela de cerca de 2,3 bilhões de reais. É engraçado que a cultura das empresas já era um pouco parecida e até mesmo as cores de suas logos, então encaixou muito bem. O Nubank sempre focou muito em plataformas bem intuitivas e bem simples para que qualquer pessoa com pouco dinheiro consiga começar a investir e também no seu atendimento. Então, por conta disso, a nova corretora NuInvest normalmente tem recebido elogios quanto a isso também. Não tem aquele atendimento personalizado como é no caso da XP e do BTG, mas o seu suporte costuma corresponder muito bem também. E claro, como o Nubank veio sempre defendendo essa bandeira de zero taxas, a NuInvest também é zero taxas. A NuInvest vem cada vez mais tentando inovar, colocando algumas opções de investimentos em criptomoedas, investimentos no exterior, e isso eu, pessoalmente, acho que é uma cultura bem interessante. Eu acredito ser, sim, uma ótima corretora para quem está começando a investir, principalmente se você já é cliente da instituição Nubank. Qual que é o grande ponto de atenção que eu gosto de deixar para os meus alunos ao utilizar uma corretora e também um banco digital ao mesmo tempo? A própria facilidade que você tem de, normalmente, enviar dinheiro, resgatar dinheiro, às vezes você recebe seu salário ali, às vezes você deixa sua reserva de emergência ali, ou o próprio dinheiro que você vai girar no mês, ou até mesmo o próprio cartão de crédito. Isso, para quem ainda não tem uma boa educação financeira, não tem o costume de investir todos os meses e acumular patrimônio, pode acabar representando um problema. Na teoria é uma facilidade, mas essa facilidade pode ser um problema, porque se você não sabe separar bem o seu dinheiro, que são investimentos de longo prazo, ou mesmo o giro da sua conta corrente, em algum momento você pode acabar confundindo essas duas coisas e não vai conseguir crescer o seu patrimônio tanto quanto deveria. Esse não chega a ser um ponto fraco, mas é um ponto de atenção. Como ponto fraco, eu vejo que ainda temos uma baixa variedade de produtos
produtos, seja de fundos de investimento ou renda fixa, por exemplo. Outro grande banco digital que começou como principal concorrente do Nubank e que também, na verdade, foi até antes da Nubank, começou a ir para o lado dos investimentos da corretora, foi o próprio Banco Inter, criando ali o seu super aplicativo. O Banco Inter costuma ter uma variedade maior de produtos do que a Nuinvest, ele possui ali mais possibilidades de investimento, até porque ele começou antes da Nuinvest nessa área. Então você entra no Banco Inter, hoje em dia você consegue investir até mesmo diretamente no exterior. As corretoras possuem BDRs, isso fica para um outro vídeo, né, que você pode assistir aqui, a diferença entre investir através de BDRs ou investir através de corretoras estrangeiras, mas o Banco Inter, se eu não me engano, foi a primeira corretora brasileira que colocou no mesmo aplicativo também a possibilidade de abertura de conta estrangeira, para você comprar estoques, ETFs, rates diretamente lá fora. Eles foram um dos primeiros também a lançarem um negócio bem legal no nosso mercado brasileiro, que é o cashback de fundos de investimento. Enfim, o Banco Inter também é uma corretora gratuita, é fácil de mexer, o atendimento não é tão bom quanto é, por exemplo, da sua principal concorrente no Invest, mas é uma baita corretora. Como desvantagem, eu colocaria aqui que o Banco Inter, né, essa ideia de super aplicativo, muitas vezes ela tira o foco do investidor, principalmente o investidor iniciante. Então você entra lá, tem tantas opções que você fica um pouco perdido. Então chega a ser uma vantagem, mas essa confusão ali na plataforma eu não gosto muito não. Mas sim, é uma boa corretora e é uma corretora confiável para você investir. Já que nós falamos de banco digital, vale a pena citar também o C6, que é um banco digital que vem crescendo cada vez mais a sua área de investimentos. Eu já tenho alguns alunos utilizando e tem elogiado sim, tanto a plataforma quanto o atendimento. Então pode ser mais uma possibilidade para você, mas eu não vou falar tanto assim porque eu pessoalmente nunca utilizei e não conheço. Caminhando mais para o final, nós temos aí a Modal Mais, que também ficou muito famosa por conta de influenciadores. A Modal Mais foi uma das primeiras corretoras independentes a crescer e eu sinto que o crescimento dela foi até um pouco mais lento do que outras que surgiram depois, como a própria Easy Invest, que virou a Nuinvest, o Banco Inter, o BTG e várias outras. A Modal Mais possui taxa zero para fundos de investimento, renda fixa, e a taxa de corretagem para renda variável é de R$ 1,99. Não chega a ser zero, mas já é bem mais baixa do que XP e BTG, por exemplo. A Modal Mais, sinceramente, acho que é uma corretora que ela tem uma plataforma que ela é boa, mas não é a melhor. Ela tem um atendimento que é bom, mas não é o melhor. E tem um custo que é bom, mas não é o melhor. Então ela fica ali no meio termo. É uma baita corretora, é uma corretora confiável. Eu indico que meus alunos invistam através dela também, mas eu não vejo nada excepcional que a gente deva citar aqui. Seguimos para a corretora Toro, uma corretora que cresceu muito, foi se destacando até ser comprada pelo próprio Santander. Olha só onde eles chegaram. Foi uma corretora que ela focou muito em um marketing digital, um marketing até mesmo considerado um pouco agressivo e foi conquistando cada vez mais clientes assim. É uma das corretoras mais populares no Brasil, ela tem também corretagem gratuita e as avaliações do atendimento que a gente encontra na internet são boas, apesar de eu nunca ter utilizado. Parece ter uma boa plataforma, é uma plataforma confiável, mas o principal ponto negativo que eu vejo dessa corretora em relação à nossa filosofia de investimentos ensinada aqui no nosso canal é que ela é muito mais focada em traders. Ela incentiva muito, na minha visão, os seus clientes, os seus usuários a fazerem movimentações de curto prazo. Se você tem interesse nessas movimentações, pode até ser que seja uma corretora melhor do que as outras por conta disso. Agora, se você segue a nossa filosofia de buy and hold, de construção patrimonial, de investimento de longo prazo, eu acredito que ela não seja a melhor opção. Como eu disse, isso não significa que a corretora é ruim. É uma boa corretora, ela só talvez não esteja tão alinhada com a nossa filosofia, mas você pode utilizar ela para fazer a nossa filosofia também. E por último, mas não menos importante, vamos falar aqui da Clear. A Clear, ela foi uma corretora que ficou muito famosa pelos baixos custos. Ela foi, se eu não me engano, a primeira corretora brasileira a zerar por completo suas taxas. Vocês ouviram falar de várias corretoras aqui que zeraram, mas você tem que agradecer a Clear por ter tomado essa iniciativa, né, tão arriscada e absurda para um mercado financeiro que sempre foi conhecido por altas taxas. Como a corretora Clear ficou famosa pela taxa zero, muitos investidores que estavam entrando no mercado daquele momento entraram nessa corretora, o que acabou sobrecarregando muito a sua plataforma, e eu lembro que nessa época a corretora ela ficou reconhecida pelos travamentos, pela plataforma que às vezes caía, que não funcionava muito bem. Eu fiz várias piadas na época aí no meu Instagram, nas nossas redes sociais,
sociais, mas isso já tem um bom tempo que foi resolvido e eu parei de ouvir esse tipo de reclamação da Clear. A Clear, que inclusive passou a fazer parte também do grupo XP, ela sempre focou mais em day trade e swing trade. Então, como eu falei sobre a Toro, a Clear tem o mesmo problema. É uma boa plataforma hoje, né? Tem um atendimento relativamente bom, tem boa variedade de produtos até, poderia ter mais variedade de produtos em renda fixa, tá? Então essa é a minha crítica. A Clear, ela é muito mais focada em renda variável, que a gente gosta muito, mas ainda assim é bom ter outras opções de investimento. Mas o problema principal talvez seja realmente esse desalinhamento com a nossa filosofia. Nós comentamos hoje aqui sobre quase 10 corretoras, mas eu quero que você perceba que não existe almoço grátis. As corretoras hoje em dia, elas estão bem similares em relação a custos, mas normalmente aquelas que têm um custo um pouquinho mais elevado oferecem um atendimento melhor ou alguns serviços melhores, e aquelas corretoras que são mais baratas você vai enfrentar um pouquinho mais de dificuldade. Mas no geral, todas essas corretoras que eu citei aqui eu recomendo e você pode investir através delas. Deu para clarear a sua escolha? Me diz aqui embaixo qual é a corretora que você investe hoje ou foi a escolhida para você começar a investir. Eu quero que você entenda que, como hoje em dia as corretoras possuem taxa de manutenção de conta ou mesmo de abertura de conta zeradas, você pode inclusive abrir conta em mais de uma corretora e testar por si mesmo qual plataforma que você acha mais interessante. Pode ir olhando e comparando os pontos que eu estou citando aqui, justamente para você ver se eu estou certo neles. E não tem problema nenhum se você discordar e quiser contribuir aqui nos comentários sobre a sua percepção pessoal. Eu, sinceramente, não acho que tem necessidade de ficar abrindo conta em um monte de corretora ou de ficar muito tempo nessa escolha. Entenda que abrir conta na corretora é só o primeiro passo dos seus investimentos. Tem outras coisas muito mais importantes, como saber qual é a melhor ação, fundo imobiliário ou renda fixa para você investir. Então o que eu mais sugiro é, escolhe uma dessas corretoras que você foi mais com a cara e começa a investir através dela. E vai investindo, começa a dar o primeiro passo, vai fazendo seus aportes. Se em algum momento você não gostar mais ou tiver algum problema com aquela corretora, você simplesmente solicita a transferência de custódia, que é gratuita, e consegue transferir todos os seus ativos para outra corretora, sem nenhum problema. Mas, Rufino, você ficou aqui o vídeo inteiro falando de corretora. Agora, no final, você fala que essa escolha não é tão importante assim, que o mais importante é saber quais as melhores ações para comprar. Então, como que eu faço isso? Depois que você abrir a sua conta na corretora, qualquer ela que seja, eu sugiro que você dê uma olhada na nossa plataforma Simpla Club. Essa plataforma aqui, o Simpla Club, que eu vou deixar o link aqui na descrição também, é a nossa plataforma de recomendações de investimento. Mesmo que você nunca tenha investido, você vai entrar lá e você vai ter rankings diferentes de ações, de fundos imobiliários, de investimentos no exterior, para que você consiga comprar e montar sua carteira de renda variável de longo prazo. Essa carteira vai possibilitar que em pouco tempo você atinja a sua liberdade financeira e viva através dos dividendos. Ao contrário da maior parte das casas de análise que nós estamos vendo por aí, onde outras corretoras estão comprando, estão dando seus pitacos ali, o Simpla Club é a nossa casa de análise sem conflito de interesse e que é totalmente contra o giro de carteira. Enquanto as casas de análise têm várias carteirinhas diferentes recomendadas e ficam girando aquilo ali que nós sabemos que não é o melhor para o investidor de longo prazo, nós fazemos o nosso esquema de rankings, que é muito mais alinhado com o seu interesse. Conheça a nossa plataforma, que você vai ter 7 dias grátis para testar também, e veja como você pode aumentar sua rentabilidade com segurança nos seus investimentos. E é claro, se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o seu like aqui e se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos gratuitos como esse. Compartilhe com seu amigo que também pode estar em dúvida sobre qual corretora escolher e deixe o seu comentário aqui embaixo sobre a sua percepção das corretoras que você já utilizou. Se ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou no Instagram Rufino, que a minha equipe está pronta para te ajudar. Tamo junto demais, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.